Muito bom dia a todos e todas. Bom dia a todos e todas. Falar fora do microfone para que as pessoas com deficiência visual possam me localizar aqui no ambiente, né? Falar, né, da nossa luta, mas antes da gente falar, eu gostaria, como esse é o nosso primeiro encontro da nossa categoria, posteriormente ao acontecimento da passagem do nosso colega de longa data de luta sindical, Paulo Rios, eu gostaria de fazer homenagem a esse camarada de lutas que foi durante todo o tempo que esteve aqui conosco, né? Então, Paulo Rios... Obrigado, porque era importante. Camarada que chegamos a ombrear juntos lutas ao longo desses tempos aí. Bom, conforme foi dito, né, estou diretor do CISEJUF, nosso sindicato do Rio de Janeiro, do Judiciário Federal, desde 2002, né? Alguns mandatos, aí a gente vem acumulando aí nas costas ao longo desse período. Eu entrei no Judiciário Federal em 99, e já em 2000 a gente já começava a participar das lutas, e em 2002 a gente virou diretor sindical. E de lá para cá a gente vem lutando bastante nas lutas gerais, na luta da nossa categoria e, em especial, na questão que trata do servidor, da servidora com deficiência. Já se vão aí alguns tempos, né, pelo menos aí 2 décadas de lutas, né, e mais um pouquinho. Então é uma longa caminhada. Quando a gente iniciou esse tema dentro da nossa categoria, sequer a gente conseguia falar sobre esse tema, né? A pessoa com deficiência dentro do judiciário. Então, isso também reflete dentro da própria classe trabalhadora. Não é só uma questão do poder judiciário em si ser um problema no trato, nas questões que envolvem o trabalho da pessoa com deficiência, mas também envolve a nossa própria luta aqui, entre os nossos próprios pares. Então vejam que essa luta é uma luta que ela se iniciou lá atrás, quando a gente nem falava desse tema nas nossas plenárias, nos nossos encontros, isso sequer era falado. E por que disso? E aí é importante a gente remontar todo o pano de fundo que envolve essa questão. A questão da luta da pessoa com deficiência, né? A sociedade, ela é excludente, né? A sociedade que a gente vive é uma sociedade extremamente excludente, né? E que deixa de lado, deixa à margem vários segmentos. E, como eu sempre digo, dentre os segmentos das minorias, o segmento da pessoa com deficiência, isso não é nenhuma coisa para a gente enaltecer, não, muito pelo contrário, né? É para lamentar e muito. Em regra, o segmento da pessoa com deficiência, ele não aparece nem mesmo junto do rol dos segmentos vulneráveis, dos segmentos minoritários da sociedade, né? Basta a gente reparar nos discursos, geralmente, e ontem eu fiquei muito feliz aqui, teve uma fala do companheiro Leandro, aqui do Citrajurne, e quando citou as minorias, citou pessoa com deficiência. Isso vem mudando ao longo dos tempos. Mas, em regra, o segmento da pessoa com deficiência, ele aparece no etc. Ele aparece dentro de um balaio de gatos de outras minorias. Em regra, vem mulheres, negros, LGBTQIA+, etc. Em regra, é isso. O discurso é esse. E quando eu falo que, em regra, o discurso é esse, seja na direita, seja na esquerda. A gente faz a meia-culpa também. A direita a gente nem, né, fala muito porque não tem muito.
o que falar, né? Principalmente da nossa extrema-direita que vem crescendo nesse país, infelizmente, né? Inclusive com células neonazistas aí crescendo aos montes, né? Mas dentro da própria esquerda, a gente vê e a gente luta muito contra esse problema. Isso é um problema, o fato da invisibilidade. A invisibilidade, né, que assola, que recobre esse segmento, ela está nesse fato. Esse simples fato de você jogar no etc., você já torna invisível o segmento, né? Então, isso é um problema. Isso sendo um problema na sociedade, isso vem para dentro do judiciário. E aí você traz um problema desse, né, para dentro do judiciário, que já é um poder, com essa estrutura que a gente já conhece, essa estrutura feudal, essa estrutura meio castelar, do poder da República, judiciário, aí você vê que isso vai ser potencializado lá dentro, né? Então, assim, o que ocorre? A gente vê inúmeros problemas ao longo dos tempos. A gente, até pouco tempo atrás, a gente não tinha sequer um nome da nossa discriminação, da discriminação em relação à pessoa com deficiência. Sequer um nome para chamar de meu, eu tinha, né? O racismo existe, está aí, né, posto há tempos e tempos, né? Por exemplo, né, discriminação contra as mulheres, está aí, né, há tempos e tempos. O nome para chamar de nosso a gente não tinha. E esse nome, ele foi colocado, ele veio a lume agora, né, neste século, dos anos 2000 para cá. E que é o capacitismo. Um nome ainda bastante desconhecido do grosso de nossa sociedade. Eu coloco até aí, e até coloco até uma brincadeira aí para a galera em geral que está aí participando da plenária, né? Quem sabe o que é capacitismo exatamente aqui nessa plenária? Todo mundo? Pois é. Então, assim, a gente percebe claramente, até eu que sou um homem cego, e aí eu também aproveito agora para fazer minha autodescrição, que é de suma importância. Eu sou um homem branco, 1,75 de altura, cabelos pretos, um homem cego, como eu já falei. Estou com uma camisa gola polo, branca, do meu sindicato do CISEJUF. Então, quando a gente percebe que esse nome é um nome novo, então, tudo isso ainda é recente, até mesmo o nome da discriminação, né? É um nome novo. Então, a gente enfrenta isso. Então, essa invisibilidade perpassa por essas questões todas. E aí a gente adentra ao judiciário, com isso tudo já carregado, né, do lado de fora do judiciário. Aí a gente entra, ou melhor, será que a gente entra? Até mesmo para entrar, né, para fazermos parte deste poder. O concurso para este poder, né? Hoje, o nosso sindicato vem enfrentando um problema no atual edital de concurso público do TRF2, Rio de Janeiro. Um edital que ele conseguiu ser pior do que o edital da década de 90 daquele tribunal, né? E vejam bem, na década de 90 a gente não tinha Estatuto, Lei Brasileira de Inclusão, a gente não tinha Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a gente não tinha absolutamente nada, a gente não tinha nada acerca de CNJ, a gente não tinha nem o CNJ, né, na década de 90. Então, assim, a gente não tinha nada, de coisa alguma. Hoje em dia a gente tem, né? E o edital de concurso público do TRF2, ele já foi feito para trazer tantos problemas para a pessoa com deficiência poder fazer a prova. Veja bem, não é para entrar, não, é para fazer a prova, só para fazer, tá? Só para fazer já traz problemas, porque impõe coisas absurdas para a pessoa ter que fazer. O edital de concurso público do TRF2, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né, que é a segunda região, está exigindo, por exemplo, para uma pessoa cega,
Exame de acuidade visual. Exame de acuidade visual. Eu não preciso ser médico para dizer que a minha acuidade visual é 0. Eu sou cego. Mas o TRF2 quer esse exame. O TRF2 quer o exame de audiometria para a pessoa surda. Para comprovar que a pessoa é surda. E assim, prazo para laudo médico. E tudo isso para fazer a prova. Não é depois. É para fazer a prova. Então a gente teve que acionar, a gente entrou com requerimento contra esse absurdo do TRF2. Não fomos recebidos, como não estamos sendo recebidos mais, né, obviamente, até pelo nosso embate, né, contra os juízes. Então a gente não tem sido recebido, a gente não foi. Acionamos o Ministério Público contra esse absurdo. O Ministério Público já está acionado, já está tomando providências. Então, assim, por isso que eu falei, é para entrar. Por isso que eu fiz essa pausa antes da gente adentrar as questões do Poder Judiciário. E a gente precisa falar que para entrar já é problema. Para entrar. Né? E aí, entra. Uma vez que entrou, né, como é que se faz? Né? Hoje em dia, as coisas estão um pouco mais aceitáveis, palatáveis, do ponto de vista técnico. Do ponto de vista do entendimento, não mudou muita coisa, não. Do ponto de vista das barreiras atitudinais, não mudou muita coisa, não. Do ponto de vista técnico, tem mudado alguma coisa ao longo desses tempos. Também depois de tanta luta, depois de tanto a gente bater, as coisas vêm apresentando algumas mudanças. E até porque é importante citar alguns casos que a gente vai falando aqui ao longo da nossa colocação por aqui. Quando a gente começou a trabalhar no Judiciário Federal do Rio de Janeiro, eu e o companheiro do Lavim, que aqui está também na plateia, a gente sequer tinha, nós somos 2 pessoas cegas, a gente sequer tinha leitor de telas para trabalhar. Leitor de telas a gente precisa ter no computador para a gente ter as condições mínimas para se trabalhar. A gente sequer tinha. Né? Como é feito geralmente? Né? O sujeito passa no concurso público, chega lá e fica lá. Né? Então, assim, você finge aí que trabalha, eu finge que estou te aceitando, o teu salário vai caindo todo mês e está tudo certo. Né? Era essa a lógica que vinha em vigor e que ainda vem em muitos lugares, Brasil afora. E não só no Poder Judiciário, mas no Brasil afora. É assim. Né? E às vezes até mesmo por culpa, e aí eu não digo que culpa no sentido de que o segmento também é culpado, no sentido de, e aí tem 2 vieses aí que a gente pode explorar. Muitas das vezes o segmento acaba aceitando isso, acaba aceitando por 2 motivos, ou porque o sujeito aceita e não está nem aí para a luta, de um modo geral, isso acontece, ou porque também aceita, pessoal, porque assim, lutar não é para todo mundo, não. Lutar, tomar porrada todo dia na cabeça, não é para todo mundo isso, não. Não é qualquer um que topa isso, não, no dia a dia, não. Porque o capacitismo, a gente sofre dentro de casa, a gente sofre a partir do momento que você bota o pezinho para dentro, para o lado de fora da rua, você está sofrendo isso. Então, nem sempre a gente também pode culpar o próprio segmento por deixar de lutar. Porque não é fácil. Não é fácil. Então, assim, muitas das vezes acaba se aceitando isso em prol de ter o mínimo de vida. Né? Então, assim, eu não culpo os companheiros e companheiras que acabam desistindo da luta. Né? A gente não desistiu. A gente começou a trabalhar Justiça Federal, um programa pirata. Né? Um programa pirata para poder trabalhar. Eu sempre conto essa história, é importante. Sempre tem gente que ainda não ouviu, né? E a gente sempre brincava. Se a gente for preso, a gente vai preso de braço dado com o diretor do foro. Porque sabia que a gente trabalhava com um programa pirata. Né? Então, assim, hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem os leitores de telas, no caso da área visual. Então, algumas coisas vieram mudando ao longo do tempo. É importante a gente frisar
algumas questões legais ao longo desse período, né? 2009, a gente tem a primeira recomendação do CNJ acerca do servidor e da servidora com deficiência, né? E também do público em geral com deficiência. Recomendação 27 do CNJ. Houve uma recomendação. 2009, né? O ano que a gente também entra em vigor a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. O Brasil ratifica essa convenção e é o primeiro tratado de direitos humanos assinado pelo Brasil que entra no ordenamento jurídico pátrio com valor de norma constitucional. Então, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, sobre as pessoas com deficiência, é letra constitucional no nosso ordenamento pátrio. 2009. Em 2015, a gente tem aprovada a Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Um diploma legal que foi discutido por mais de 15 anos no Congresso e veio a lume em 2015. Julho de 2015. Mesmo ano em que a recomendação 27 se transforma em resolução, é convolada em resolução 230 pelo CNJ. Não à toa, né? As questões vieram evoluindo. Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, letra constitucional, Lei Brasileira de Inclusão e a recomendação 27 vira resolução 230 para o Judiciário Federal. Aí as coisas começam a mudar de figura no Poder Judiciário, né? Porque no Poder Judiciário, aquela pirâmide das leis que a gente aprende lá na tieteteca da faculdade, não conta muito não. O que conta é a resolução do CNJ. Constituição, Convenção, Lei Brasileira, não valia muita coisa não, mas aí veio a resolução 230 do CNJ. Aí fez-se a luz. Coisas começaram a acontecer. Eram necessárias serem criadas comissões de acessibilidade e inclusão. Obviamente, na maioria dos tribunais, essas comissões não nasceram de maneira tranquila, de maneira natural, por conta de uma resolução do CNJ. Nós, no Rio de Janeiro, tivemos que ir aos tribunais para cobrar, né, a criação das comissões, porque o único tribunal do Rio de Janeiro que havia criado por livre e espontânea vontade foi o TRT. E aí a verdade é para ser dita, a gente não tem nenhum problema quanto a isso. Foi criada pelo TRT sem a intervenção do sindicato. O sindicato teve que intervir depois para ela, né, acontecer na prática e tudo mais, mas ela foi criada, né? A comissão que eu faço parte, eu juntamente com o Dulavinho aqui, lá no TRF2, a gente precisou cobrar da administração à época, a sua criação. Então ela foi criada depois que o sindicato foi lá bater e cobrar a sua criação. Inclusive, à época, a presidência, havia na presidência um desembargador com deficiência auditiva. Foi criada a Comissão de Acessibilidade e Inclusão. A gente também teve que atuar junto à Justiça Eleitoral, porque a Justiça Eleitoral havia até uma comissão por lá, mas não nos moldes da 230. Então, depois da intervenção do sindicato, foi criada também. E a gente foi fazer parte da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do TRF2. Isso de 2016, se eu não estou muito enganado. Ricardo, faltou 1 minuto. Obrigado, Luciano. De lá para cá, pouco aconteceu nessa comissão, é o que eu posso dizer para vocês. Pouco aconteceu. Há um desrespeito institucional absurdo. A comissão não é chamada para aquilo que deveria ser, com relação às questões de obra envolvendo subseções. Não é chamada para absolutamente nada, para dar seus pareceres a respeito na temática da pessoa com deficiência. Citando algumas questões, Brasil afora,
Talvez eu tenha que me estender um minuto, aí além. Nós temos alguns casos para a gente poder traçar por aqui. E primeiro eu gostaria de dizer que essa discriminação contra a pessoa com deficiência é crime hoje em dia. Desde 2015, é crime. Tá lá no artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão. Então, discriminar pessoa com deficiência no Brasil hoje é crime. Né? Então, isso teve que ser levado, né, obviamente, à letra da lei, e ainda temos muitos problemas, até mesmo com relação a registro deste crime nas delegacias de polícia. Delegacias de polícia que a gente não tem, delegacias no Brasil inteiro. A gente pode contar nos dedos de uma mão as delegacias especializadas com essa temática. Então, dentro do Poder Judiciário, a gente carrega ao longo desses anos que a gente já acompanha, de lutas, o capacitismo feroz, o capacitismo institucional. Porque ao não dar, inclusive isso está lá quando a gente fala na Lei Brasileira de Inclusão, quando você não dá as ajudas técnicas, as tecnologias assistivas, quando você se nega a dar o mínimo para a pessoa poder trabalhar, isso é capacitismo. Isso é discriminação. Então, as nossas instituições, os nossos tribunais, eles fazem isso no dia a dia. É cotidiano. Conclua, isso, por favor. Porque a gente não consegue as ajudas técnicas no dia a dia, isso em qualquer área de deficiência, seja na área física, visual e auditiva. Então, ao longo dessa trajetória, o que a gente pode dizer é que são problemas enfrentados, que vamos continuar enfrentando e vamos continuar lutando. A luta é feita dia a dia e também dentro dos nossos sindicatos. Ela precisa ser feita. Núcleos da pessoa com deficiência precisam ser criados nos nossos sindicatos. A gente precisa tocar essa luta, precisa ser luta do segmento e dentro aqui dessa plenária precisa haver essa luta intensamente. Como? Criando mecanismos dentro dos sindicatos para que chame as pessoas com deficiência para a luta, para que eles estejam no sindicato lutando no dia a dia. Porque sem luta a gente não vai ter vitória. Lutando já é difícil, sem luta aí a gente vai esquecer disso. Então fico à disposição para todos aí as perguntas e estamos juntos. Seguimos.